Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é o nosso dia 123 de leitura bíblica. Muito obrigado da sua presença. Te convido a pegar a sua água, seu chá, o seu café, sentar aqui comigo e irmos para mais um dia da nossa leitura. Hoje nós vamos ler do Salmo 19 até o Salmo 22. Bora comigo então? Salmos 19. A glória de Deus revelada no céu e na lei. Salmo de Davi. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso e nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a sua voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Dos céus, Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol saiu dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, o teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem, assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor meu Deus, minha rocha e meu defensor. Capítulo 20, oração pela vitória. Salmo de Davi. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro, e que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos grito de alegria pelo seu triunfo, em louvor ao nosso Deus. Levantaremos as bandeiras da vitória, que o Senhor atenda a todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele lhe responde. E com o seu grande poder ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. O Senhor, Deus dá vitória ao rei, responde-nos quando pedimos a tua ajuda. Capítulo 21. Gratidão pela vitória. Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força, está muito contente porque o tornaste vitorioso. Tu satisfazeste os mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu. Tu recebeste com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça. O rei pediu vida e tu lhe deste vida longa sem fim. A glória do rei é grande porque tu o ajudaste. Tu lhe deste majestade e fama. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre. E a tua presença lhe dá muita alegria. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos, com a sua força ele prenderá todos os que o odeiam. Ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira o Senhor os devorará e o fogo acabará com eles. Nenhum de seus descendentes ficará vivo. O rei matará todos. Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Ele atirará suas flechas contra eles e os fará fugir. Ó Senhor Deus, nós te louvamos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Capítulo 22. Angústia e louvor. Salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono recebes o louvor do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti, e eles confiaram em ti, e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos que me veem caçoam de mim, mostram a língua e balançam a cabeça. Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era criancinha tu me guardaste.
Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados, e desde que nasci tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam, todos eles em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais força, sou como a água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida, minha garganta está seca como pó e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais estão me cercando, eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados, os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afaste de mim, vem depressa me socorrer. Salva-me da espada, não deixe que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens, então contarei a minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem cultos a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão das carnes dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Essa foi a nossa leitura de hoje. E uma das coisas principais que a gente deve prestar atenção aqui é justamente no quê? No Salmo 22. Esse Salmo 22, ele é, na verdade, um salmo que mostra exatamente como Cristo estava na cruz. E não menos dizendo a respeito disso, ele já começa, quando ele começa a parte da sua crucificação, no momento final da sua vida, quando ele está para entregar o seu espírito, ele cita o começo do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? A gente pode ver no Salmos 22 exatamente o que está acontecendo no momento da crucificação de Cristo. O momento que ele é perfurado nas suas mãos, o momento que repartem a roupa dele e dão para a pessoa por sortes ali, está sendo escrito isso em Salmo 22. Então o Salmo 22 é uma descrição muito precisa da vida de Jesus. Mas não só por isso. Ele também é um salmo que fala sobre angústia. Ele é um salmo que fala também, no final dele, sobre a consumação do reino de Deus sobre toda a terra. E o livro de Salmos aparentemente pode parecer somente algum conglomerado de canções e de orações. Mas Jesus fala a respeito do livro de Salmos que ele também é um livro profético. Lucas 22, 44 vai falar o seguinte: Então lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O livro de Salmos é uma literatura que tem um caráter profético por causa de duas coisas. A primeira delas a gente vai perceber em 2 Pedro 1, 21. Porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo estava inspirando os autores bíblicos a escreverem o livro de Salmos, eles foram usados para revelar a mente e o coração de Deus através das situações que eles estavam vivendo naquele momento. E Apocalipse 19, 10 vai falar que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, somado a isso, o versículo anterior, a gente pode ver que esses homens, enquanto estavam passando por seus dilemas, as suas bonanças, as suas dificuldades e sua vida cotidiana, ao terem a revelação da pessoa e da vontade de Deus reveladas, eles receberam um testemunho de posicionamento de Deus mediante os fatos da sua vida. Isso quer dizer que, nos momentos de desespero, eles receberam um testemunho de que Deus era aquele que interferia, é aquele que restaura. Nos momentos de bonança, eles receberam um testemunho que Deus é aquele que julga quando os homens maus cometem pecado, mesmo em sua posição de autoridade. Eles receberam a revelação de que, mesmo que se perdessem, mesmo que o povo de Deus perdesse, Deus iria resgatar eles.
João 5,39 vai falar aqui: examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito de mim. Isso significa que o testemunho perfeito que vem de Deus é o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. É a palavra do seu poder colocada em prática. Quando Jesus estava invocando o Salmo 22 na cruz, ele estava apontando para nós que, através de um desespero momentâneo, Deus estava fazendo a sua justiça através de Cristo, para que a salvação viesse para todos os homens, consumando assim o autor e consumador da nossa salvação através de Cristo. Salmos 22, ele mostra o momento da crucificação, mas ele mostra o momento também da consumação e da garantia que Deus dá ao seu povo para que o reino de Deus se espalhe por toda a terra. Vamos ver, no finalzinho desse salmo vai estar escrito, Salmos 22, do 27 ao 31. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão, todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. O Salmo 22, ele é o momento onde é que Deus consuma a salvação, no sentido de dar a salvação para os homens, a partir do momento de Cristo sendo apedrejado, de Cristo sendo açoitado, de Cristo sendo crucificado e julgado naquela cruz. E por isso, nós precisamos entender que Jesus estava olhando a própria vida dele quando ele estava citando o Salmo 22. Jesus olhava para as Escrituras não como um livro de pessoas aleatórias, histórias aleatórias, mas como um livro da sua própria vida. Cada versículo contava para ele, dava a ele conhecimento a respeito da vontade de Deus e qual era essa vontade para a vida dele. Porque ele, como um homem, teve que crescer e teve que aprender todas essas coisas como qualquer pessoa. Jesus viveu a vida inteira dele baseando-se a sua existência no testemunho e no caráter de Deus através das Escrituras, através de como, em quais momentos da vida dele, Deus iria agir e reagir em meio a essas situações. E como qualquer pessoa, ele iria encarar as suas dificuldades, seus momentos de alegria, seus momentos de trabalho duro e aprender como Deus iria intervir em cada um desses momentos. Salmos 40, no versículo 7 e no versículo 8, fala exatamente como Cristo se posicionava a respeito disso. Salmos 40, 7 e 8 vai falar: então eu disse, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. A pergunta que fica é: será que nós estamos fazendo como Jesus e estamos lendo a história bíblica como também parte da nossa história? Será que o Deus revelado nas Escrituras também é para nós um motivo de esperança, a qual, mediante em todas as situações da nossa vida, nós temos como Jesus um versículo que sabemos como Deus irá responder e corresponder com aquelas situações? Se não, isso é só mais um livro. Mas se sim, nós vamos além de aprender sobre apenas quem é a pessoa de Deus. Vamos passar a confiar nele, saber que o final dessa história já foi escrito e que confiar em Deus vai gerar resultados inimagináveis. Jesus confiou em Deus e foi o autor e consumador de toda a salvação, da fé da humanidade, de toda a humanidade sendo redimida por meio da fé. Nós vamos saber que Deus, mesmo em meio nos momentos que parece ter nos abandonado, na verdade é ali mesmo que Ele está provendo a maior salvação e a maior redenção para cada uma das áreas da nossa vida. Nós sabemos que existem pessoas que falavam para Jesus exatamente o que Salmos 22 dizia. Ele confiou em Deus, mas porque ele não vem aqui o salvar. É porque, na verdade, essas pessoas não sabiam qual era o posicionamento de Deus. Na verdade, o posicionamento de Deus para aquele momento não era livrar Jesus da crucificação, mas dar a vida eterna a todos aqueles que creem em Jesus e exclusivamente aos que creem em Jesus por meio do sofrimento desse justo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos ler a Bíblia como Jesus lia a Bíblia,
contando que a história que foi contada também é a nossa história, contando que os momentos de sofrimento e tribulação também são os nossos momentos e que existe resposta de Deus para cada um deles. Existe um versículo da Bíblia que revela exatamente o que você está vivendo agora e revela uma esperança que não vai ser frustrada. A pergunta é: será que você conhece esse versículo e será que você conhece o que Deus quer fazer na situação que você está? A minha oração é exatamente que você descubra através da palavra de Deus e em todos os momentos da sua vida você possa ser como Jesus, sabendo e citando exatamente qual é a vontade de Deus e testemunhando a respeito do grande poder de Deus que nos livra e nos salva, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Que Deus te abençoe. Coloque aqui nos comentários aquilo que mais falou no seu coração e nos vemos aqui amanhã. Até mais.